muitas sepulturas se tornaram realidade, ícones dos cemitérios que guardam não apenas sua história, mas também a fama da alma que ali repousa. Sua beleza arquitetônica, seu tamanho e grandeza, ou até mesmo pelo incrível mistério que as envolve. Devido a isso, alguns desses túmulos se tornam amplamente reconhecidos pela população local. Mas há também uma pequena parcela que ganha notoriedade a nível nacional e até mesmo internacional. Hoje, vamos falar sobre um desses túmulos icônicos, conhecido como Túmulo da Menina e do Anjo. Ele está localizado nos arredores do cemitério municipal de Rua de La Luz Henrique, em Oriçaba, Veracruz. Neste túmulo, repousam os restos mortais de uma pequena chamada Ana Maria. Seus pais mandaram fazer uma linda escultura de um anjo como símbolo de proteção. Porém, esse anjo parece ter levado muito a sério seu papel, protegendo a menina mesmo após a sua morte. Algumas pessoas afirmam ter visto o fantasma da menina vagando entre as sepulturas e sempre acompanhada pelo seu anjo, formando muitas histórias e acontecimentos através de todos esses anos em que estão por lá. Mas qual a sua origem, sua verdadeira história e até mesmo os mistérios que a cercam? Olá e sejam bem-vindos ao Coveiros do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like, para que nossos vídeos cheguem para o maior número de pessoas possíveis, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. A história remonta ao ano de 1908 e existem diferentes versões sobre a morte da menina. A primeira diz que um casal veio da cidade do México para o Orçado, como convidados para uma grande festa de celebração. Sua filha tinha poucos anos de idade e se chamava Ana Maria Dolores Couto. Em meio a tantos convidados e tudo transcorrendo bem, tudo parecia normal, até que em determinado momento durante a festa, a menina desapareceu, sumindo da vista de seus pais. E depois de algum tempo, gritos avassaladores foram ouvidos e rapidamente ecoaram através da enorme residência. Convidados, empregados e seus pais logo entraram em desespero e começaram a correr por todos os cantos daquela infinita propriedade. Foi quando se depararam com o corpo da menina, que a essa altura estava coberto por chamas. Conforme puderam verificar, enquanto a inocente garota brincava pelos corredores e salas da propriedade, acabou por esbarrar em um candelabro, fazendo com que o mesmo caísse, ficando preso em seu vestido, juntamente com todas as velas. E conforme ela seguiu correndo, o fogo foi se alastrando rapidamente. E apesar de todos os esforços, inclusive de um médico que estava no evento como convidado, a garota não resistiu às terríveis queimaduras e acabou morrendo. No entanto, há outra versão dos fatos, que é a mais contada e também a mais aceita pela população da cidade e que compartilha essa história através dos anos. Essa diz que no início dos anos 1900, chegou a Oriçaba, Veracruz, um casal proveniente da Espanha, junto com a pequena Ana Maria, com apenas 2 anos de idade. Mas devido às suas contínuas viagens de negócios para várias cidades do país, eles a deixavam aos cuidados de babás e outros empregados que trabalhavam para abastar da família. E foi durante uma dessas prolongadas viagens que a menina acabou ficando doente. E mesmo tratada pelo médico de família, ficou constatado que ela tinha contraído meningite e morreu dias depois. Seus pais não puderam e nem tiveram a chance de se despedir de sua filha, e semanas depois, quando voltaram de sua viagem, foram surpreendidos com aquela terrível tragédia. Eles ficaram visivelmente devastados e de coração partido. Nos dias em que se seguiram, entraram em contato com o renomado escultor Ronaldo Coagulaini e encomendaram o túmulo em uma rara pedra de mármore Carrara, que foi trazida de Araújo direto da Itália. Lhe pediram uma escultura em tamanho real de sua filha, deitada como se estivesse dormindo, detalhada cuidadosamente para que ficasse o mais realista possível. E assim, foi feita. A cama, o vestido com detalhes em floral e até as dobras dos lençóis foram talhadas meticulosamente, e atrás da garotinha, um imponente anjo da guarda, para que ela nunca, jamais ficasse sozinha novamente. A escultura atrai atenção à distância devido à sua beleza, pois apesar do triste motivo que a envolve, é uma das mais lindas de todo o cemitério. Porém, foi com a morte desta pequena que se deu início à lenda. Com o tempo, os pais de Ana deixaram Oriçaba, deixando a menina em seu túmulo apenas na companhia de seu anjo. A partir daí, muitos visitantes do cemitério afirmam ter visto a figura da menina abrindo os olhos e o seguirem com seu olhar, causando grande terror em todos aqueles que a visitavam.
Muitos dizem que a posição do anjo foi projetada para evitar que os raios solares sequer toquem no rosto da menina. E até mesmo dizem que já viram suas asas mudarem de posição para protegê-la. E depois de algumas dessas histórias se espalharem, o local e aquele túmulo acabou recebendo mais visitantes e curiosos do que era esperado. Em certa ocasião, um grupo de jovens que havia matado aula da escola naquela manhã foram ao cemitério apenas para andar pelas sepulturas. E quando se aproximaram do túmulo da menina e do anjo, parecia que não levavam a sério tudo aquilo que falavam sobre eles na cidade. Pois um dos garotos começou a brincar e debochar do triste fim que tinha levado aquela menina. E quando finalmente chegou mais perto, inexplicavelmente caiu com tudo no chão, fazendo uma grande ferida em sua cabeça. Seus amigos disseram que viram enquanto o anjo abria uma de suas enormes asas e o golpeou. O garoto foi levado às pressas para o hospital, onde chegou inconsciente e ficou em observação. Quando sua mãe chegou ao hospital e lhe contaram tudo o que havia acontecido, ela sabia do que se tratava, pois cresceu ouvindo aquela história. E tudo o que estava por trás dela, e na mesma hora partiu para o cemitério. E logo que chegou ao túmulo da menina, começou a se desculpar pela falta de respeito e o erro que seu filho tinha cometido, pedindo então para que ela intervisse, fazendo assim seu filho despertar. Como prova de respeito e fé, ela levou rosas, e assim que as colocou próximo à menina, aquela mãe orou várias e várias vezes. Dizem que depois disso o jovem garoto despertou de seu coma no hospital. Esse acontecimento logo se espalhou por todos os habitantes de Orizaba, causando assim uma grande agitação, embora muitos acreditassem na história. Houve também alguns céticos que suspeitaram que os relatos eram exagerados ou até mesmo inventados. Mas mesmo com tantas adversidades, essa lenda se mantém viva até os dias de hoje. E até mesmo as histórias macabras que são contadas por aí sobre a menina e seu anjo. É dito que em algumas noites, as duas esculturas parecem ganhar vidas e caminham juntas entre aquelas sepulturas, se perdendo através daqueles longos corredores. Os vigias do cemitério, que em sua grande maioria passaram toda a sua vida por ali, testemunharam incontáveis dessas aparições. Eles dizem que sempre vem a menina correndo à frente, pulando, parecendo apenas brincar de um túmulo para o outro. Mas o mais inquietante é que dizem ver o anjo, porém em sua forma humana, de asas abertas, sempre andando atrás dela. Conta um vigilante que já está lá há 48 anos, que sem dúvida, esse é um dos túmulos mais visitados, o que talvez, segundo o que ele acredita, seja o motivo de tantas aparições relacionadas à garota e seu anjo, que verdadeiramente nunca conseguem ficar em paz. Mesmo depois de todos esses anos dedicados a manter a ordem e a segurança do local, por diversas vezes foi desafiado pelo sobrenatural, vivenciando vários momentos que o fez questionar sua própria sanidade por várias vezes. Ele conta que há alguns anos um garoto, filho de seu compadre, precisava muito de trabalho. Ele acabava de completar 18 anos e seu pai disse que já estava arrumando algumas encrencas aqui e ali, pois tinha um temperamento difícil, sempre dizendo que não tinha medo de nada e nem de ninguém. A partir daqui, seguirei com seu relato. Sendo assim, logo que surgiu uma oportunidade, eu lhe indiquei para o trabalho. Nas 2 primeiras noites, tudo correu tranquilamente. Lhe dei todas as orientações necessárias para manter todo o local em segurança. Então, como ele era mais jovem, na 3ª noite deixei que fizesse a primeira ronda sozinho, o que levava em torno de 15 a 25 minutos, dependendo da forma em que andava. Lembro exatamente como se fosse hoje. Estava lendo o jornal do dia e acabei perdendo um pouco da noção do tempo. E quando olhei para o meu velho relógio de pulso, reparei que já havia passado 40 minutos e aquele garoto não tinha retornado para a guareta. Foi que decidi então conferir se estava tudo bem. Não pensei em nada ruim de primeiro, pois podia apenas estar sentado em algum banco ou ser perdido em algum corredor, sei lá, coisas do tipo. Porém, depois de andar por todo o cemitério e não encontrá-lo, tive uma sensação ruim, como se soubesse onde iria achá-lo. E sem pestanejar, segui com minha lanterna em direção ao túmulo da menina e do anjo. E conforme me aproximava, consegui confirmar minhas suspeitas. O garoto estava lá, mas ao mesmo tempo, não estava. O encontrei encolhido, atrás de um dos pilares. Estava sentado ao chão, com os braços em volta de sua perna, repetindo o mesmo movimento inquietante para frente e para trás. Tentei chamá-lo, e até o cutuquei com minha lanterna, mas ele não me deu a mínima atenção. Era como se eu não estivesse ali. Quando abaixei para vê-lo, seu rosto era o mais puro desespero. Seus olhos estavam arregalados e suas pupilas dilatavam.
e não piscavam. Nunca vi tanto medo em toda a minha vida. Por mais que eu tentasse fazê-lo voltar a si, não resolvia. Decidi então ligar para a ambulância. E logo em seguida, avisei seu pai sobre o ocorrido. Ele não apareceu para trabalhar no dia seguinte, e nem no outro dia após dele. Só vim realmente a saber o que tinha acontecido naquela noite. Algumas semanas depois, quando encontrei meu compadre no bar, e junto bebemos algumas, segundo ele, enquanto seu garoto andava pelos corredores do cemitério, houve um barulho que, conforme disse ao seu pai, se pareciam como asas, mas não de uma ave ou algo parecido, mas sim de grandes asas, que lhe tiraram totalmente o foco. Ele ficou perdido e desorientado por alguns segundos, até que em seguida sentiu um estrondo no chão, como se algo pesado tivesse se impactado ao solo. Curioso, mas ao mesmo tempo preocupado que vândalos estivessem tentando danificar ou até mesmo roubar algo, seguiu em direção de onde ouviu que o barulho tinha vindo. E depois de alguns passos, logo se deparou com o túmulo da menina e do anjo. Em primeiro momento, tudo parecia normal. Nada parecia estar danificado ou sido removido. E então foi que, ao virar de costas para sair, ouviu leves risadas, muito baixas, quase como ruídos. Mas para ele, ficou evidente que era de criança, o que àquela altura não fazia sentido nenhum para ele. Pois que criança em sã consciência entraria em um cemitério àquela hora da noite, quando lentamente se virou, iluminando sua pequena lanterna em todas as direções. Não chovia naquela noite, muito menos fazia frio. Era uma noite quente, onde nem mesmo uma leve brisa parecia ser bem-vinda. Tudo estava o mais silenciosamente desagradável possível. E foi nesse momento em que os leves raios da luz de sua lanterna se fixaram no rosto da menina. Já percebeu que havia algo errado, e logo sentiu seu coração colapsar, e à medida em que os segundos pareciam minutos, era possível ouvir as batidas quase estourarem em seu peito. Quando, para sua estranheza, pôde confirmar que os olhos da menina pareciam estar fechados, e ele sabia que não eram assim. Já tinha visto aquele túmulo várias outras vezes. Seja de noite ou de dia, ele sempre o via abertos, alertas, como se realmente pudessem ver tudo ao seu redor. E quando se aproximou mais um pouco apenas para ter certeza, focou a luz de sua lanterna bem em cima dos olhos fechados daquela estátua. E nesse momento em diante, ele não se lembra de mais nada. Sua última lembrança foi de ver aqueles pequenos olhos se abrindo e olharem fixamente para os seus. O susto foi tão grande que o garoto entrou numa espécie de estado catatônico, e minutos depois, eu o encontrei daquele jeito, o qual já contei nas linhas acima. Sem dúvidas, ele viu algo naquela noite, e jurou ao seu pai que nunca mais se aproximaria daquele local, nem mesmo durante o dia. Depois de mais essa história ter se espalhado pela cidade, criou-se um belo costume, pois dizem que cada pessoa que visita seu túmulo sempre leva um presente para a pequena Ana, como bichos de pelúcias, rosas, ou até mesmo lhe fazendo uma oração, como demonstração de respeito àquela menina e ao seu anjo que a acompanha, assim como fez a mãe daquele garoto alguns anos atrás. Pois dizem que a menina também pode lhe conceder um desejo ou um favor. Dizem que ela atende principalmente os pedidos das crianças. Esse famoso túmulo permaneceu intacto desde a morte da menina em 1908, até recentemente em 2018, quando autoridades municipais a cercaram e colocaram uma cobertura para sua melhor conservação, já que ela é visitada por milhares de turistas. Essas mesmas autoridades que a conservavam também lutam por ela para que ela permaneça no cemitério, já que os órgãos culturais de arte do estado de Veracruz já fizeram inúmeros pedidos para que a menina e seu anjo fossem levados para o museu da cidade. Uma briga em que acredito que vai durar mais alguns anos, já que continuam juntos e imponentes no cemitério, onde sempre estiveram. Você mesmo pode ir visitá-los durante o dia, mas atualmente também está sendo permitido passeios noturnos. Só não se esqueça de levar um presente, a pequena Ana Maria e seu anjo guardião. E quem sabe ela também não mexa os olhos e lhe olhe fixamente. Ou provavelmente você note um dos movimentos discretos que seu anjo faz para protegê-la do sol. Você já conhecia essa história? O que achou dessa lenda única de Oriçaba, Veracruz? Deixe nos comentários. E se de alguma maneira esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Por hoje é isso. Obrigado por assistir a história e nos vemos em breve no próximo vídeo.